Opa, você tá bom? Nick aqui falando, mais um dia. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é aquela pessoa que fala, eu sou, por exemplo, eu sou um médico, eu sou um geólogo, eu sou um arquiteto, eu sou um engenheiro, eu sou um pastor, eu sou um padre, eu sou um professor. Sei lá, você usa muito o eu sou. Será que você realmente é? Eu acho uma coisa curiosa sobre isso é porque no nosso idioma em si, no português, a gente tem a possibilidade de usar o eu sou. E quando você acaba conhecendo outros idiomas, possivelmente você acha que nos outros idiomas é parecido. Mas não. Por quê? Vou pegar o inglês, que todo mundo aqui no Brasil tem um certo convívio com essa língua, pelo menos no colégio. No colégio você tem lá o verbo to be, que seria o verbo ser e estar ao mesmo tempo, em uma palavrinha, que é o to be. Então, I am. Quando você fala I am, eu sou, mas também pode ser eu estou. Agora, olha que interessante. Na nossa língua, esse I am se torna dois verbos. Ou seja, quando eu vou para o inglês, ou quando eu vou para outra língua em específico, em geral a maioria delas, eu não sei se todas no mundo, tá? Mas em geral você tem esse ser estar em conjunto com uma palavra somente, a representação de uma palavra. Lembra que eu falei que eu tenho falado a importância da palavra, ou seja, a importância de como você se comunica, a importância de como você se expressa, tá? Ok. Quando você fala, justamente, quando você fala sobre eu sou, aqui no Brasil, no nosso português brasileiro, a gente consegue dividir isso entre duas coisas, eu sou e eu estou. E a gente usa isso com tanta frequência, né? Normal, faz parte do nosso vocabulário, da nossa língua. Nas outras, não. Nas outras, essa percepção é em conjunto. Então vamos lá. Eu sou o Nick. Ok, tranquilo, eu sou o Nick. Eu estou gravando um vídeo. Ó, eu sou e eu estou, né? Em inglês não seria desse jeito. Em inglês seria I am Nick. I am recording this video. O que acontece? Eu usei o I am nessas duas situações. Agora, parece bobeira, mas isso é tão importante. Pra gente, como brasileiros, usando o nosso idioma, a gente tem uma possibilidade de fazer uma distinção filosófica, ou seja, conhecer um pouco melhor da essência do que isso nos traz. Porque quando você fala eu sou, que é o verbo ser, tem peso. Você sabe por quê? Porque se você é durante toda a sua história. Se você está apenas durante um período de tempo. Por exemplo, eu estou com dor de barriga. Você vai estar com dor, você possui aquela dor de barriga durante todo o trajeto da sua vida, todo o processo de viver? Não, é só apenas durante um período. Agora, se você fala, eu sou Nick. Opa, peraí, eu sou Nick durante toda essa existência. Mas peraí, que existência é essa? Essa existência, de fato, é aquela a qual Deus me fez? Porque lembra que Deus, o Criador, nosso Pai, através de Jesus, ele resolveu, em algum momento, nos criar. Deus é o único que possui essa ação, esse poder de criação. O homem não tem esse poder. O homem, no máximo, pode inventar, ou seja, lhe surge uma ideia, um pensamento, e ali ele pode trazer aquilo à vida de algum jeito. Então ele inventa, ou seja, algo venta internamente dentro dele e ele coloca aquilo em ação se ele quiser ou não. Né? Depende do livre-arbítrio dele. Mas surgiu primeiro uma ideia e essa ideia foi oferecida pelo próprio Deus. Quando é algo de bom, quando é algo de ruim, aí é outra história. Mas enfim, o homem não possui a capacidade de criar. Somente Deus. Então, quando Deus quis que nós existíssemos, quando isso aconteceu? Porque cada um vai explicar de algum jeito. Você já reparou isso? Você tem diversas religiões. Você não pode ignorar que existem diversas religiões no mundo. Qual delas é a correta? Será que você tem que ter resposta para tudo?
ou você tem que ter algumas percepções, ou algumas observações ao longo do tempo, que levam a estar mais preenchido no seu coração e fala assim, cara, isso aqui eu acho que eu entendi. O resto não, mas eu consigo conviver com essa dúvida. Porque o que eu observo, todas as pessoas lá fora, todas não, minto, tá? Perdoa. A maioria das pessoas lá fora, do seu... Quando eu falo lá fora, quando eu falo que não são você, elas têm compreensões de conclusões, elas sabem de tudo. Eu cheguei à conclusão que eu não sei de nada. Sei muito pouco. Sei que Deus me permite conhecer. O que eu observo é essa confusão humana, confusão mental, confusão do espírito, onde eles entendem coisas e acreditam que aquilo é conhecimento. Então, quando você é, Deus quis em algum momento que você existisse. Quando foi isso? Será que foi nessa sua existência mesmo? Você conhece a sua vida. Você se conhece como espírito antes desse momento? Cara, eu não sei de nada. Quando eu observo essas afirmações, eu só tenho muitas perguntas. A única coisa que, por isso que tipo assim, eu me apego tanto a Deus, nosso Pai, e me apego a Jesus, porque é o único que conseguiu explicar parte dessas coisas de acordo com a minha necessidade momentânea. Quando Jesus, ele nos traz orientações sobre o que nós deveríamos fazer, né? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cometerás adultério, honra seu pai e sua mãe, ama o próximo como a ti mesmo, e vos trarei um novo mandamento. Ama o próximo como eu vos amei. São orientações tão belas, não? Você consegue reportar isso para a tua vida? Nem todos conseguem. É difícil. Eu vejo a dificuldade disso. Eu tento fazer isso e sempre tem que estar consciente. Certo? Inconsciente é um trabalho, é um hábito que você acaba desenvolvendo. Mas, retornando, por que eu estou falando isso? Quando nós falamos eu sou Nick, do que eu estou falando? Eu estou falando dessa minha existência aqui? Essa minha existência aqui, como física, material? Porque eu não posso expressar de verdade de onde eu vi e para onde eu vou. Será que quando eu me for, quando eu gosto de falar, quando me tornar uma estrela, quando me tornar uma estrelinha, eu falo isso muito com meus filhos, quando me tornar uma estrelinha, eu vou continuar sendo Nick? Será que o meu nome vai importar? Será que eu tenho outro nome antes mesmo de estar aqui? E nesse momento aqui, que a gente chama esse processo de alma, a diferença entre alma e espírito, a depender da convenção, tá? Eu gosto de considerar essa, é como se a gente estivesse aqui atuando como se fosse um ator mesmo. Não tem um ator? O ator, antes de subir ao palco, ele tem a sua individualidade, mas quando ele sobe no palco, ele assume o papel. E quando ele assume esse papel, ele faz o melhor que ele pode. Até você acreditar realmente que aquele indivíduo existe, né? Mas quando acaba aquele papel, aquele trabalho que ele está exercendo, o que ele faz, ele torna-se quem ele é. Será que não é assim com nós? Conosco? Eu gosto muito dessa simbologia em si. E falar que alma é isso, mas esse indivíduo que existe é o tal do espírito, é o tal do mens, né? Que é aquilo que transcende esse momento que eu estou aqui agora, né? Que você está aqui agora. E quando você observa desse jeito, ninguém sabe de fato o que vai acontecer depois quando nós nos tornarmos estrelinhas. Tem uma história. Eu acredito que eu não vou virar um esterco. Eu não sou materialista a acreditar que, tipo, acabou. As provas, as experiências que eu tive pessoalmente me mostram que não é isso que vai acontecer. Então, quando eu falo eu sou, olha o eu sou. De quem que eu estou falando? Eu estou falando desse momento em que eu estou atuando aqui como Nick, que eu estou como Nick? Ou será que eu estou falando o eu sou? Eu estou falando desse espírito que transcende esse corpo. Tá vendo a complicação? Mas isso acontece no nosso idioma, porque você pode falar eu estou. E aí você configura, por exemplo, eu estou Nick. Eu posso falar isso. É comum você ouvir isso? Não. Mas você está entendendo que existe uma explicação, um conhecimento por trás disso, que transcende a nossa percepção e nossas observações humanas, que vem de acordo com a permissão divina.
E por que que isso é importante? Porque quando alguém, por exemplo, quando você vai fazer... Eu já tive esses momentos, né? De participar de algumas entrevistas, para trabalho, essas coisas assim. E é até muito comum você na rua também, você conversar com a pessoa quando você acaba conhecendo ela. Quem é você? Ah, eu sou engenheiro tal, sou mestre, sou doutor, sou PhD. Ou, eu sou o dono. E assim vai, né? Cara, que firula. Esses eu sous, na realidade, são eu estou. E aí cria-se uma autoridade, um valor em relação a algo que não existe, que é apenas passageiro. E que, naquela conversa que Jesus teve lá com Satanás, lembra que fala assim: todos os reinos desse mundo pertencem a Satanás? É mais ou menos isso. Porque esse mundo aqui, esse lugar onde nós estamos, a Terra, esse mundo, não é que Deus não tenha feito, Deus fez isso como um todo, mas todos esses relacionamentos que nós estamos vivendo, sempre vai ter algum aspecto do mal envolvido, que aí seria essa representação dos reinos, onde Deus não está, por isso que você vê tanta confusão ao seu entorno. Então, como nesse momento nós vivemos algo diferente, sempre houve essa diferença. É tipo assim, por você ser um indivíduo diferente, você sempre vai viver coisas diferentes, né? Independente do tempo. Ou seja, outros viveram momentos diferentes e nós estamos vivendo o nosso momento. A gente pode até comparar o passado com o agora. O futuro a Deus pertence. Mas quando você entende essa ideia do eu estou, em relação ao eu sou, você consegue perceber sua individualidade e como você deve trabalhar essa individualidade ao longo do tempo. Você realmente se colocar aonde você deve estar e não aonde os outros gostariam que você estivesse. Quando você fala eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou geólogo, eu sou qualquer coisa, você entrou em um reino. Você está dentro de um limite que não tem a ver com nada divino. Você pode exercer essa atividade sem problema nenhum, entendendo que é apenas um estado, é um momento, é uma ação que você vai executar diante daquelas possibilidades que você possui. Se reconhecer como um indivíduo é entender que você é pequeno, mas você é muito especial. Você não é especial para os outros necessariamente, mas você é especial para aquele que fez você, que é o próprio Deus, que é o seu Pai. Ok? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Gostaria de ver seu comentário, comenta alguma coisa, tá ok? Se você não é inscrito no canal, te espero aqui, só se inscrever, porque são assim, mais ou menos ideias assim que eu trago ao longo dos vídeos, tá ok? E até o próximo vídeo então.